Fala, crianças que nos acompanham pelo Periscope, beleza? Novo de loja, só o Babalu, só o Mi da Pipoca, como é que vocês estão? Pois é, crianças, conforme prometido, hoje estou aqui participando desse projeto maravilhoso da Editora Armador, projeto aí que começou semana passada com o meu patrão Eduardo Fontes, que vem se desenrolando ao longo da semana passada, dessa semana. Hoje vocês estão comigo em Direito Penal, é pontual, tem que ser. Amanhã vocês terão a professora Flávia Bahia, quinta-feira a professora Ana Cristina e a Editora Armador propiciando a vocês aquela garibada, aquele desenrolo, especialmente para quem está se preparando, não só para o concurso de Delta aqui de Pernambuco, de DPC-PE, como também para quem está estudando para as demais provas de DPC e DPF, para quem nasceu para ser polícia, para quem nasceu para andar em terras que a maioria das pessoas sequer tem coragem de botar os pés e enfrentar pessoas que a maioria de nós sequer imaginamos os nossos piores pesadelos. Pois bem, crianças, então estamos aqui junto e misturado para bater um papinho com vocês aí de como é que na hora do concurso vocês fazem para diferenciar associação criminosa, milícia privada e organização criminosa. Aí tem gente que vai dizer, não, macho, velho, não tem diferença não, é tudo um bando de mundiça, é tudo um bando de alma cebosa junto, associação, milícia, organização criminosa, é tudo um bando de vagabundo junto. Mas tem diferença sim técnica e diferenças estas que lhe podem ser arguídas, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. Então nós vamos combinar um negócio doravante. O que é que nós vamos combinar? Vocês vão dar uma segurada aí nas mensagens, segure a mensagem, debreie, tenha paciência, fique peixe, fique take it easy, que eu vou explicar e depois que eu explicar, aí eu vou abrindo espaço para vocês mandarem as perguntas de vocês. Por quê? Porque se vocês ficarem mandando muitas mensagens, a minha internet aqui fica ruim. Se ficar ruim, fica ruim a transmissão, fica travando, é aquela fuleiragem, aquele pantinho, aí o povo começa a achar ruim. Então, papoca o like aí, senta o dedo no coraçãozinho, segura aí as mensagens que eu vou explicando e a gente vai abrindo momentos aqui para ir batendo um papo aí, dialogando. Bom, vamos começar pelo delito de associação criminosa. A associação criminosa é crime tipificado, é delito tipificado ao teor do artigo 288 do Código Penal Brasileiro. O que é que caracteriza o delito de associação criminosa? É a associação de 3 ou mais pessoas com a finalidade de praticar crimes. Isso não sou eu que estou dizendo não, viu, meu patrão? Isso é letra de lei, está escrito no artigo 288 do Código Penal Brasileiro. Incorre no delito de associação criminosa as pessoas que estiverem associadas 3 ou mais pessoas para fim de praticar crimes. De cara, você já percebe que o delito de associação criminosa é crime plurissubjetivo. Diabo é que significa isso, macho velho, em bom português? O que diabo é um crime plurissubjetivo? É um crime que a lei exige uma quantidade mínima de meliantes, uma quantidade mínima de agentes delituosos para que o delito possa ser reconhecido. Os crimes plurissubjetivos são aqueles que demandam concurso de pessoas obrigatório. Vou dizer de novo, crimes plurissubjetivos são os crimes que demandam um concurso de pessoas obrigatório. Diferentemente, o oposto, o antônimo, seriam os crimes monossubjetivos. Crimes monossubjetivos são aqueles em que eu posso ter o delito sendo praticado por uma ou por várias pessoas. Nos crimes monossubjetivos, o concurso de pessoas é eventual, não obrigatório. E por que é que a associação criminosa é delito plurissubjetivo? Porque a lei exige uma quantidade mínima de meliantes, uma quantidade mínima de almas cebosas agindo juntas para que o delito possa ser reconhecido. E que quantidade mínima é essa? 3.
Cuidado, viu, senhores e senhoras? Tem muita gente aí no meio do mundo que mete a mão na caixa dos peitos e diz: não, para ter associação criminosa tem que ter no mínimo 4 meliantes. Nananina, não. A lei diz 3 ou mais. Se a lei diz 3 ou mais, é porque nós só precisamos ter, no mínimo, 3 agentes delituosos para que o delito tipificado ao teor do artigo 288 do Código Penal Brasileiro possa ser reconhecido. Um outro detalhe, pessoal: o crime de associação criminosa presume finalidade específica de agir, ou como alguns doutrinadores preferem, ele presume dolo específico. Qual seria essa finalidade específica de agir, esse dolo específico? As almas cebosas têm que ter se unido, essas 3 ou mais criaturas têm que ter se unido com a finalidade de praticar crimes. A redação do Código Penal Brasileiro está no plural. Crimes, tem um S, significa 2 ou mais. Não há como se reconhecer, frise a negativa das minhas palavras, não há como se reconhecer o delito de associação criminosa se o objetivo dos 3 ou mais meliantes ao se unirem for a prática de um único crime, de um único delito. Exemplo: João, Antônio e José se juntaram para praticar um furto, um só. Isso caracteriza a associação criminosa? Não, porque o objetivo é a prática de um único crime. E a associação criminosa presume que o objetivo, que a finalidade especial de agir dos agentes se destine à prática de, no mínimo, 2 crimes. Pode ser 287 mil, mas tem que ser no mínimo 2 crimes. E aí você vai ter que ter cuidado com 2 pegadinhas que os cabas podem colocar na sua prova de DPC aqui de Pernambuco só para frescar. Aquela famosa questão: quer frescar, fresque, mas não fique frescando não. Os caras podem colocar assim: João, Antônio e José se uniram para praticar um crime e uma contravenção. Será que numa situação como esta seria possível o reconhecimento do delito de associação criminosa? Não, não seria. Ouviram o que eu disse? Vou dizer de novo e devagar. Se você pega na sua prova do dia 19 de junho aqui em Pernambuco, no seu concurso de DPC-PE, uma questão dizendo assim: João, Antônio e José, eu tenho 3 almas cebosas, se juntaram para praticarem um crime e uma contravenção. Isso caracteriza a associação criminosa? Não. Porque a lei não fala que o objetivo é a prática de infrações penais. A lei fala que o objetivo é a prática de crimes e não de crimes e contravenções. Então seria preciso, para eu poder reconhecer numa casuística como essa o delito de associação criminosa, seria preciso que os cabos se amancebassem, João, Antônio e José, para praticar 2 roubos, um furto e um roubo, um homicídio e um estelionato, sei lá, um crime de peculato e um crime de corrupção passiva, alguma coisa dessa natureza. 2 ou mais crimes idênticos ou distintos entre si. Outra, a associação criminosa é crime de perigo abstrato. O que é que significa isso em linguagem de gente? O que é que significa isso em bom português? Significa que a associação criminosa, a associação criminosa pode ser reconhecida ainda que os crimes pretendidos não cheguem efetivamente à sua fase executória. E é aí que o cancão pia e os caboré canta dentro. Porque imagine só que a questão diz assim: João, Antônio e José estão planejando um roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade X e a uma agência própria dos Correios na cidade Y. Eles estão planejando, eles estão se arquitetando, eles estão agindo. E aí, o COT da Polícia Federal, o famoso destacamento Charles Oscar Tango, o COT da PF está investigando os caras.
e descobre, mediante interceptação telefônica autorizada pelo Poder Judiciário, que esses 3 meliantes estão planejando, estão se organizando para cometer um roubo contra uma agência da Caixa Econômica Federal e uma agência própria dos Correios. E eles são obstados, eles são capturados antes de iniciarem as empreitadas criminosas do roubo à Caixa e à agência dos Correios. Numa situação como essa, mesmo que os delitos pretendidos não tenham efetivamente sido praticados, mesmo que os delitos pretendidos não tenham efetivamente ocorrido, como é possível na casuística demonstrar que os 3 se uniram com a finalidade de praticar esses 2 crimes? Por ser associação criminosa um delito de perigo abstrato, este crime pode ser reconhecido e a eles imputado. Beleza? Mas tem mais um bizu sobre a associação criminosa. A associação criminosa pode acontecer ainda que parte do número mínimo de agentes exigidos em lei seja menor de idade ou inimputável a qualquer título. Isso é outra pegadinha que tem cara de CESP, que tem cara de prova de delta. Quem avisa, amigo é, se tu errar uma porcaria dessa na tua prova, tu não vai poder dizer, não, porque ninguém me avisou, ninguém me disse, eu tô aqui no periscopo da Armador para lhe dar esse bizu. Se ligue, eu posso ter associação criminosa, ainda que eu tenha 3 almas cebosas e uma delas, por exemplo, seja menor de 18 anos ou inimputável a qualquer título. Aí você está em casa uma hora dessa, em qualquer lugar desse meu país, pensando assim, vixe, fiz o Biafra, voar, voar, subir, subir, e por onde for, não entendi porra nenhuma do que esse homem falou. Dá para apertar a tecla SAP, macho velho, e traduzir isso em linguagem de gente? Só se for agora. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que eu tenho Antônio, de 30 anos de idade, José, de 25 anos de idade, e Pedro, de 16. Eu tenho um caba de 30, um caba de 25 e uma alma cebosa mirim, de 16 anos de idade. Os 3 se amancebaram para praticar um roubo e um furto. Como é que fica essa situação? Uma alma cebosa de 30 anos, uma alma cebosa de 25 anos e uma alma cebosa mirim, ainda em formação, de 16 anos de idade. E os 3 se juntaram, se amancebaram para praticar um roubo e um furto. Como é que fica essa situação? Os adultos, os 2 que são maiores de idade, responderão pelo crime de associação criminosa em concurso material com crime de corrupção de menores. Corrupção de menores é delito lá do ECA, lá da Lei 8.069/90. Salvo melhor juízo, está no artigo 244B da Lei 8.069/90. Adulto que se amanceba com criança ou adolescente para juntos praticar infrações penais, responde também pelo delito de corrupção de menores. Então, o caba de 25, o caba de 30, que estão juntos com o rapaz de 16 anos, os 2 adultos, além de responderem por associação criminosa, responderão também por corrupção de menores. Além, claro, se vierem a praticar o roubo e o furto, também responderão pelo roubo e o furto. E o menor? A criatura que tem 16 anos de idade. Menor de idade não comete crime, ele pratica ato infracional. O rapaz de 16 anos responderia por ato infracional análogo à associação criminosa, porque o artigo 103, o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que equipara-se a ato infracional tudo que a lei penal prevê como infração, tudo que a lei penal prevê como crime ou contravenção. Beleza? Essa é a ideia da associação criminosa. Agora eu vou dar um bizu. O que eu vou fazer agora não é ciência, não. Inclusive, esse bizu está lá no nosso livro, meu e do professor Eduardo, Temas Controversos de Direito Penal. Está no meu livro para a segunda fase de delegado de polícia, meu e da professora Ana Cristina. Está no meu manual de Direito Penal, que eu tenho fé que eu termine esse manual esse mês. Está lá no nosso livro, está lá no livro do pessoal de item a item, delegado de polícia. A gente sempre fala, bota isso nos livros. Olha o bizu. Quando você pensar numa associação criminosa, você pensa num amancebo simples.
Você pensa num povo que se juntou, mas sem muita especialização, sem muito pantim, sem muita organização. A associação criminosa é junção de bandido burro. A associação criminosa é junção de bandidos sem muito nível de refinamento. Junta aí 3 cabas para roubar posto de gasolina na cidade e sai a noite todinha roubando posto de gasolina. Isso é associação criminosa. Diferentemente do que acontece com a milícia privada. E aí nós temos um pequeno pirreps. Nós temos um pequeno problema. Qual é o pirreps? O Código Penal brasileiro, no seu artigo 288-A, porque 288 puro é associação, no artigo 288-A, ele diz que é crime constituir milícia privada. Está lá na letra da lei. Constituir, organizar, integrar, manter, custear milícia privada, organização paramilitar. Isso é crime. Dá pena de 4 a 8 anos. Isso não tem dúvida. Se você pegar uma questão dizendo assim, fulano integrava uma milícia privada, é crime? É 288-A do Código Penal brasileiro. Só que os cabas não vão lhe perguntar isso. Os cabas sabem que você leu o vadimécum. Sabe o que é que eles vão me perguntar? O que diabo é uma milícia privada? Isso tem cara de questão discursiva. Isso tem cara das suas questões, das suas 2 questões de 10 linhas do período da tarde. Sabe o que é uma milícia privada? A lei não diz. Esqueceram. O nosso legislador não botou no código que diabo é uma milícia. Ele diz que se você integrar, custear, bancar, fizer parte de uma milícia, você comete crime. Tá, e o que bobônico é uma milícia privada? Nós não temos definição normativa. O problema é que nós somos operadores do direito penal. E se nós não temos uma definição na letra da lei, nós vamos buscar nas outras fontes do direito. Na doutrina, na jurisprudência, no direito comparado, na legislação alienígena, na legislação estrangeira, onde der para buscar. E aí, mestre, consultando estas outras fontes, nós podemos chegar à conclusão que uma milícia, ela tem, no mínimo, 4 características elementares indissociáveis, cumulativas e que permitem a identificação. Inclusive, a maior parte da doutrina que se aprofunda aí sobre o estudo da milícia privada toma como referência o relatório de conclusão da CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Lá por volta de 2007, 2008, salvo melhor juízo, houve uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que se dedicou a investigar a atuação das milícias nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E essa CPI, ela elencou, até por ausência normativa, definição normativa, ela elencou as principais características que uma milícia privada tem. E a partir daí, também tomando como referência os estudos do eminente professor Rodrigo Lenterman, quase que não sabe o nome dele, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um professor de sociologia que também se aprofundou no estudo das milícias privadas também, da Central Única das Favelas. A Central Única das Favelas, que é uma organização não governamental, tem um estudo também muito sério sobre essa história da organização das milícias privadas. Chegou-se à conclusão que a milícia privada, ela é uma organização mais aprimorada do que a simples associação, e ela tem 4 características que a identificam. Quais são? Primeiro, a milícia, ela sempre ocupa vácuos do poder público. A milícia privada, ela vai entrar onde existir uma desídia da administração pública, onde a administração pública não chega. Pode não chegar com sua aparelhagem policial, pode não chegar com sua aparelhagem de serviços básicos, pode não chegar com a presença constante do ente público. O Estado não chega. O Estado não se faz presente. Não existe uma tutela uma assistência social na região. A milícia se aproveita desse vácuo deixado pela ausência do Estado para se instalar. Então, a primeira característica de uma milícia a milícia normalmente ela atua em locais onde a presença estatal, e quando eu falo Estado eu estou me referindo ao ente administrativo, é pequeníssima ou inexistente. E não é só a presença estatal da aparelhagem policial, da polícia ostensiva, no caso, que seria a polícia militar, não. É a ausência do Estado. O Estado não se faz presente com saúde, com educação, com segurança, com regularização básica de transporte, nada disso. O miliciano vai lá e se aproveita desse vácuo. Segundo, o miliciano ou a milícia tem uma preocupação de ocupação e demarcação territorial.
E aí me permita dizer uma coisa. O miliciano, ou a milícia, ela tem, e o que eu vou dizer não pode ser tomado como ofensa. É uma análise essencialmente didática e doutrinária que eu faço aqui nesse Periscope no exercício da minha liberdade de cátedra que me é assegurado pela Constituição Federal de 1988. A milícia, ela tem um forte componente de formação militar. Eu não vou criticar, mas é um fato que várias milícias que surgiram no Rio de Janeiro, elas traziam no seu contexto, inclusive dentro da sua principal hierarquia de comando, a presença de pessoas com notório treinamento militar. Seja treinamento, segundo a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tinham pessoas com treinamento de PQP, de paraquedista, tinham pessoas com treinamento de sobrevivência de selva, tinha pessoas com treinamento de infante, de matibel, de comunicante, tinha pessoas com treinamento de, por exemplo, fuzileiro naval, pessoas com treinamento ligados à polícia militar. Então existe na essência, na origem, é que nem você estudar o Comando Vermelho. A origem do Comando Vermelho surge quando você mistura preço político com preço comum. A milícia, ela tem por origem, não exclusivamente por óbvio, mas ela tem por origem aquelas pessoas que não honravam a farda das suas corporações militares, que me permitam dizer são exceção. Porque hoje as corporações militares, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, seja as polícias militares, são formadas na sua grandíssima maioria por homens e mulheres de bem. Tem bandido? Tem. Como tem professor bandido, médico bandido, político bandido, advogado bandido, administrador bandido. Ter bandido tem em todo canto, não é? Porque é a polícia que vai ter mais ou menos bandido do que no restante da sociedade brasileira. Mas essas pessoas que não honravam o trabalho policial, elas acabam migrando para a formação das milícias e dão a essas milícias um critério de organização militar. O miliciano, ele tem um critério de organização militar inequívoco. E um desses critérios é a ocupação de um território. O miliciano, a milícia, tem a preocupação de delimitar, tem a preocupação de demarcar o território. Se quem está me assistindo aqui já foi militar, fez pelo menos CPOR, NPOR, nem que seja o período básico lá, lembra que quando você vai fazer EPOT, que você vai fazer estágio, você vai fazer acampamento, a primeira coisa que você tem é os PO, para demarcar onde começa e onde termina. Sargenteante, oficial de dia, ronda, gente nos PO, para você conseguir delimitar o território e poder inclusive se deslocar por dentro daquele território. O miliciano, ele traz isso da corporação militar. Ele aproveita-se de um vácuo do Estado e entra em um território e ocupa militarmente, inclusive demarcando o território. Segundo o relatório da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, era possível, lá quando o relatório foi feito, me foge agora exatamente o ano, 2000 e alguma coisa, era possível delimitar geograficamente a cidade do Rio de Janeiro em 19 áreas de atuação de milícias. E o pessoal usava, inclusive, assim, viadutos, pontes, acidentes geográficos, estações ferroviárias para fazer. Daqui para cá é de uma milícia, daqui para cá é de outra. Então, essa preocupação de demarcação territorial é uma característica da milícia. Terceira característica, a busca de se justificar perante a população. O miliciano tem essa preocupação de não se mostrar como um bandido. O miliciano tem essa preocupação de se mostrar, aspas, como um salvador daquela comunidade. Ele chega a pretexto de expulsar as almas cebosas, mas é a alma cebosa expulsando a alma cebosa. Ele chega a pretexto de expulsar a bandidagem, de expulsar a alma cebosa e trazer, aspas, aquilo que o ente público não dá. Então a terceira característica da milícia é a preocupação de se legitimar. É a preocupação de se justificar como uma coisa boa aos olhos da comunidade. Então é muito comum, por exemplo, o miliciano patrocinar festa, bingo, camisa de feira de ciência, de escola. Por quê? Porque o miliciano, ele quer passar uma imagem, não uma imagem de bandido, de ocupador, de usurpador de um vácuo do poder público, mas ele quer passar uma imagem de um salvador daquela área, de um cara que veio trazer redenção para aquela área. Então essa preocupação de autolegitimação, essa preocupação com a imagem que numa associação criminosa você, por óbvio, não tem, é uma característica da milícia. E, por fim, o objetivo da milícia, como quase tudo nessa vida, é patrimonial, é ganhar dinheiro, é ter lucro com a exploração das mais diversas atividades. De graça nessa vida, patrão, só amor de mãe. O resto tudo tem um preço. Eu vou fazer 40 anos e a única coisa de graça que eu conheci na minha vida foi amor de mãe. O resto tem que ter um preço. E o miliciano não é bonzinho, não. O miliciano é bandido. Ah, diga isso não, os caras vão ficar com a vida de você, só se for de novo. Que? Miliciano é bandido. E o objetivo da milícia é ganhar dinheiro.
O caba ocupa território, delimita, se justifica, mas não é por bondade, não. Ele busca ganhar dinheiro. Então, a milícia ela tem essas 4 características. E aí você percebe, pessoal, que a milícia é uma estrutura mais organizada. Você percebe que a milícia é uma estrutura que já dá um passo acima da organização de uma associação criminosa. A associação é algo mais simples, é um amancebo muito simples. A milícia é um amancebo muito mais organizado e mais, com um vertente notoriamente de organização militar. Normalmente na milícia você já tem especialização de atividade, uma cadeia de comando, uma hierarquia, uma preocupação inclusive com a manutenção dessa hierarquia. É isso que permite você reconhecer uma milícia. Na sua prova de segunda fase de DPC Pernambuco, se lhe pedir para falar de milícia, não esqueça de falar dessas 4 características. Ouviram o que eu disse? Não esqueça de falar dessas 4 características. Eu vou dizer de novo, porque não está na lei. Então você tem que se ligar. Quais são as 4 características? A milícia ocupa um local onde existe um vácuo do poder público. O poder público se faz presente, a milícia vai. Você não vai ver nunca uma milícia ocupando, sei lá, a Avenida Boa Viagem aqui em Recife. Você não vai ver nunca uma milícia ocupando a Avenida Beira-Mar de Fortaleza. Você não vai ver nunca a milícia ocupando a Alphaville em São Paulo. Por quê? Porque lá tem presença do poder público. Segundo, o miliciano ele demarca território, ele delimita território. Talvez seja a maior inspiração militar que o miliciano tem, essa delimitação do território. Terceiro, a milícia busca se justificar como se fosse uma coisa boa, como se fosse salvadores perante a população. E quarto, os cabos estão lá para ganhar dinheiro. Se bater bumbo, der dinheiro, eles vão ganhar dinheiro. Vão ganhar dinheiro vendendo gás, explorando gato net, ligação clandestina de telefone, serviço de mototáxi. O que der dinheiro, os cabos estão com a mão no meio. Aí a gente chega na organização criminosa. Aí é que o cancão pia e os caboré cantam dentro mesmo. Porque a associação é um troço simples, a milícia já é um negócio mais organizado. A organização criminosa, aí seria o creme de la creme da junção da mundiça. A organização criminosa é o topo do topo da junção do povo que é bandido. Do povo que se amanceba. Por quê? A organização criminosa, e que no direito penal brasileiro é disciplinada ao teor da Lei 12.850 de 2013, 12.850, tem a 12.694, mas ela rege sobre o procedimento criminal no caso de crimes praticados por organizações criminosas. Mas o conceito de organização criminosa, o que é o crime de integrar a organização criminosa, está na 12.850. Inclusive é bom que se diga que o conceito que a 12.850 pegou de organização criminosa foi quase o mesmo dado pela Convenção de Palermo. Quando o Brasil não tinha uma conceituação de organização criminosa, nós precisávamos buscar o conceito lá na Convenção de Palermo, mas facilitado. Você não tem que ir para a Convenção de Palermo sobre organização criminosa, pegar o conceito de organização e botar no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. E o que é uma organização criminosa? É uma estrutura muito, mas muito bem montada, composta por, no mínimo, 4 pessoas. E um detalhe, a lei não fala em número mínimo de pessoas para compor a milícia. Mas para a organização criminosa ela fala. A lei diz que para você ter uma organização criminosa, você tem que ter no mínimo 4 pessoas. Embora me permita dizer, você não vai achar organização criminosa só com 4 pessoas. Isso é um número mínimo que a lei botou só para constar. Organização criminosa é coisa muito grande. Organização criminosa não envolve 4, 5, 8, 10, não, é muita gente. Porque a organização criminosa ela demanda de um nível de especialização das atividades, de uma hierarquia de comando, de uma cadeia institucionalizada de comando que envolve 20, 30, 40, 50, 100, 200 pessoas. Você vê aí, por exemplo, sem tecer juízo de valor, porque não me cabe tecer juízo de valor. É um processo de natureza pública, por isso que eu estou falando. Fazendo referência a ele, a Operação Lava Jato. Segundo a Justiça Federal de Curitiba, a Operação Lava Jato já teria desarticulado uma organização criminosa composta de mais de 250 pessoas. Então a lei fala, a organização são 4, no mínimo. Mas você não vai achar na prática uma organização criminosa com 4 pessoas. Mas a lei diz, 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas, com notória divisão de tarefa e especialização de tarefa e com um objetivo muito bem definido. A prática de infrações penais, aí aqui a lei não fala em crime, ela fala em infrações penais. A prática de infrações penais cuja pena privativa de liberdade máxima seja maior que 4 anos
ou que sejam de natureza transnacional. E aí vem um bizu. Qual é a diferença de uma organização criminosa para uma milícia? A organização criminosa não tem território e não está preocupada em delimitar território. A organização criminosa não está preocupada em se justificar. A organização criminosa ela não atua no vácuo do poder público. Pelo contrário, a maioria das organizações criminosas se locupletam do poder público. Está aí a Operação Lava Jato. Se efetivamente o que a Justiça Federal de Curitiba estiver dizendo for verdade, que como eu disse não me cabe fazer juízo de valor, nós estaremos diante da maior organização criminosa da história do Brasil, que se locupletava dos cofres públicos. Os cabas não iam para onde o Estado não estava, não. Eles iam para onde o Estado estava. Que era lá que está o dinheiro. Então a organização criminosa ela é uma junção de meliantes que atinge um nível de especialização tão grande que eles se tocam que você não precisa mais de território para ganhar dinheiro, não. Você não precisa se limitar a um determinado território e muito menos você precisa estar preocupado em se justificar. Pelo contrário, se o caba na milícia está preocupado em botar faixa com o nome dele na rua, patrocinar a camisa de Grêmio Estudantil, está no desfile de 7 de setembro bancando o tarol da banda da escola, o caba da organização criminosa é moita. Quem já é polícia sabe o que é que eu estou falando. O caba fica quieto, o caba fica na dele, ele fica ali ganhando dinheiro. Porque o objetivo da organização criminosa, como tudo nessa vida, é ganhar dinheiro. Só que aí eles vão tentar lucrar praticando infrações penais, cuja pena máxima prevista em lei seja maior que 4 anos, ou então infrações penais independentes da pena que sejam de natureza transnacional, que na sua execução rompam as fronteiras da República Federativa do Brasil, seja entrando ou saindo. Quando você pensar, e aí o que eu vou lhe dar um bizu, não é ciência não, é um bizu. Quando você pensar em organização criminosa, pense assim, cara. A organização criminosa é como se fosse uma empresa bem organizada, só que para o crime. Só para fazer o que não presta. Por exemplo, a Armador, a Editora Armador, é uma empresa séria, íntegra, honesta e formada por pessoas competentes e pessoas que trabalham. Eu digo isso para você de coração contrito. A Editora Armador é formada por pessoas sérias. Tem organização dentro da Armador? Tem. Tem divisão de tarefas dentro da Armador? Tem. Tem especialização? Tem. Tem lá não sei quantas pessoas trabalhando, cada uma submetida a um gestor, cada uma submetida à hierarquia de comando. A Armador é uma empresa por bem, por que presta, por que está previsto em lei. A organização criminosa ela tem a mesma lógica. Ela tem gestores, pessoas com especialização de funções, pessoas com hierarquia de comando. A Armador, ela tem fronteira? Não. Se você quiser comprar o nosso livro na China, se o correio entregar, a gente manda para a China. A organização criminosa ela também não está preocupada com essa delimitação. Só que ela é porque não presta. A Armador é porque presta. A organização criminosa é porque não presta. A organização criminosa não demarca fronteiras, é tanto que ela pratica crimes de natureza transnacional. Não demarca fronteiras. Não quer saber de onde vem o dinheiro. Quer cometer crimes mais graves, mais sérios ou transnacionais. Tem uma hierarquia de comando muito bem instituída. Uma especialização de tarefas muito bem instituída. E o objetivo é sempre manter essa organização, de preferência, o mais próximo possível do Estado. Então, a organização já é algo muito mais evoluído. E aí você pode fazer a seguinte linha de raciocínio para encerrar aqui, para fechar as nossas colocações. A associação criminosa é uma junção simples demais. Pô, se amancebou e foram cometer 2 ou mais crimes, beleza. É o que você vai encontrar quando for delegado de polícia aí, é o que eu acho que você vai encontrar todo dia nas delegacias. Junta 3, 4 almas cebosas para toda noite furtar uma casa lá no bairro onde os cabas moram. Associação. Pode até ter hierarquia, mas é associação. A milícia tem que satisfazer as 4 características que eu dei. Agora, organização criminosa, bicho, não é formado por meliante que furta fardo de arroz. Não é formado por meliante que pura mulho de casa para furtar roupa de varal. Por caba que dá alguém em bicicleta Caloi Cross, não, lá no campo do 15, não. Que vai vender as cores na feira troca, não. Organização criminosa é coisa grande. Dinheiro pouco para organização criminosa é dinheiro muito para a gente. A organização criminosa tem gente especializada, tem gente só para fazer cada coisa, que juntos vão se destinar à prática de infrações cuja pena máxima é maior que 4 anos ou de caráter transnacional. Beleza? Bom, agora chegou a hora. Papoca o diabo desse dedinho aí, porque bora dar a porra do like nesse negócio aí, né? Fica aqui se esgoelando, falando, vou até dar um susto na garganta.
papoca o like aí nesses corações. E agora chegou a hora da gente ver quem tá participando, que eu tenho uma novidade, tem uma surpresa aqui para vocês. Mas bora mais. KKKK, excelente aula, valeu. Caldas Novas, Goiás. Please, inicie um projeto de dicas e questões discursivas. O pessoal tá pedindo muito aí, segura as mensagens, 2 minutinhos. O pessoal tá pedindo muito um projeto de dicas aí para DPCPE. Eu sempre faço aquele projeto de contagem regressiva, a galera que é meu aluno do OAB sabe. Eu vou fazer, mas porque tenha calma, nós ainda estamos em abril. A prova é em junho. Se eu começar a fazer um projeto de contagem regressiva, perde a graça. Mas quando faltar 30 dias para a prova, eu vou fazer contagem regressiva, primeira e segunda fase de DPC. E eu vou começar um projeto também para a galera de alfa, para a galera aí que vai fazer prova de agente, porque o programa de agente é bem menor. Deixa eu ver quem está aqui. Vinícius Cruz, valeu. Jéssica Maciel, Vívia Tavares, pessoal do Manaus, Juazeiro do Norte, do lado da minha terra natal, Crato, Oba, Crato, é o povo do Crato, todo canto do mundo tem um cearense, Frank, Campina Grande, PLGG vem pro Crato, daqui a pouco aí eu chego pelo Crato, aqui um dia, professor, tal, eu sou de Cheiro, Floripa, Paraná, agora eu vou dizer um negócio aqui vocês, para agora, foca aqui em mim. Vocês sabem que todo dia aqui no Periscope tem um desconto na Armador. Quando termina a transmissão do Periscope, o povo fica com o dedo para dar o desconto. Aí teve dia que foi 10% num livro X, num livro Y. Aí eu fiquei pensando assim, bicho, que diabo é que eu vou fazer? Não sei se vocês sabem, né? Mas eu sou um dos sócios da editora Armador. A maioria dos livros que saem na editora aí passam por agentes. Nós somos 4 sócios na editora e eu sou um deles. Eu sou a fuleiragem que está lá mais todo dia assim, que eu gosto é de fazer livro, eu gosto é da produção de livro. Aí eu fiquei pensando assim, que diabo é que eu posso fazer? Aí eu disse, qual é o livro que eu vou dar as contas? Eu estou nessa dúvida. Inclusive, deixa eu perguntar aqui, qual é o livro que vocês acham que eu devo dar desconto hoje? Porque o povo vem com desconto pronto, eu vou lascar os meus gestores. Uma hora dessa, a minha gestora Cintia, que tá lá, que é quem ativa o desconto, tá se tremendo todinha, porque ela não sabe o que eu vou dizer, ela vai ter que se virar, seguro. Vocês acham que eu devo dar desconto o quê? Segunda fase delegado, temas cabulosos, Vadimeco, temas cabulosos, fazer uma doação pro seguidor, 100% de desconto, aí a firma quebra, patrão. Segunda fase delegado, quem acha que é a segunda fase delegado que eu devo dar? Dê um ok aí, dê um like aí. Temas cabulosos. Quem acha que é os 2? Aí o outro já está pedindo item a item. E por que não os 3? Podia dar nos 3. Item a item, segunda fase delegado e Vadimec carreiras policiais. Quem quer mais aí? 2 ou os 3? Ah, estão pedindo só os 2, então vamos diminuir. Ah, os 3? Aí o outro, Vadimec penal, OAB. Pode ser também, Vadimec penal, OAB. E o item aí, já são 5 livros. Que é pobre é uma desgraça. Você dá a mão, acaba que é o braço. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar um negócio aqui. Vamos combinar um negócio. Agora eu e vocês, ao outro aí. Aí você quebra, patrão. Vamos combinar um negócio aqui, só eu e vocês. Só eu e vocês. Eu não vou dar desconto de 10% hoje, não. Eu vou dar desconto de 15%. Por quê? Porque essa chibata é minha também. Se eu não puder dar um desconto de 15%, que é que adianta? Então, oi, meu povo, vocês estão aí. Sim, vai ser 15, não vai ser 10, não. 15%. E eu não vou dar em 2 e em 3, não. Eu vou dar no site todinho. Acaba como é? No site todinho. Escolha. Você que vai. É o Vadimec também. Segunda fase também. O que você quiser. Quando eu terminar a transmissão aqui, você vai lá no site. Dê só 2 ou 3 minutos, que a minha gestora deve estar desesperada nesse momento para ativar o desconto em tudo. Aí você tem um debrezinho que ela não sabia disso também não. Mas eu vou dar no site todo. Pode escolher, menos os combos. Pelo amor de Deus, porque os combos já tem um desconto. Mas pode escolher no site o que você quiser, vai ter 15% de desconto. Aí o cara disse, vai ser assim todo dia. Pobre, o cara dá 15, o outro já pede 20. Vai ser assim todo dia, não, é só hoje, viu? É só hoje que se fizer isso todo dia a gente quebra. Mais 15% de desconto no site da Armador inteiro. www.armador.com.br 15%, não bote 20 não, que eu não tô... Eu tô ficando velho, não é doido não. Não tô comendo essas palas feitas pneu de bug não, tá certo? O que tiver com frete grátis, fica com frete grátis. O que não tava com frete grátis, não fica. Do que tá lá no site, quando eu terminar a transmissão, menos combo. Do que terminar a transmissão, 15%, já ia falando 20%. 15% de desconto, beleza? 15% de desconto, arredondo não, mas você fazer conta de 5, eu sou ruim de conta de 0, mas conta de 5, beleza, crianças? Deixa eu ver quem tá participando, decora aí, suba, não, vamos subir a hashtag sério. 15% de desconto, todo o site da Armador, à exceção dos combos, www.armador.com.br. Aí como é que eu faço para comprar? Porque tem gente que já correu.
Eu não dei o cupom, eu vou dar o cupom agora. Tu vai comprar sem o cupom, macho? O cupom é PLGG, que é o meu apelido. Como é o cupom? PLGG. Pegaram? Papa, Lima, Guf, Guf. P de pato, L de limão, G de gato, G de gato. Escrevi isso. PLGG, PLGG, PLGG. Isso, o cupom é PLGG. Tanto faz ser maiúsculo como ser minúsculo. Só não mistura as letras. Você tá maiúsculo que minúsculo não dá certo. Beleza? Então 15% de desconto em todo o site da Armador. Quando eu terminar a transmissão até R$23,59, se minha gestora não teve um infarto até agora, a promoção tá lá, menos nos combos, www.armador.com.br. E qual é o cupom? PLGG. Eita, eu entrei lá e não tem desconto. Bota o cupom. Quando você for finalizar a sua compra, você bota o danado do cupom que você consegue finalizar. E para me despedir, que eu vou pegar o final do Velho Chico aqui, deixa eu ver quem tá por aqui. Valeu, deixa eu mandar um abraço pra gente se despedir. Diga a sua cidade, é só ligar pro Facebook, pode estar no Facebook, Palmas, Tocantins, Recife em peso aqui, Salvador, Juazeiro do Norte, Presidente Prudente, Camaragibe, Recife, Mossoró, Serra Talhada, terra do meu pai em Pernambuco, Arco Verde, a melhor coxinha do mundo, Posto Cruzeiro 4, Feira de Santana na Bahia, Brasília, Vitória, Florianópolis, Patos na minha Paraíba, Maceió, Manaus, Vitória, Calda Nova. Todo mundo é a mulher de seu Raimundo. Fica sempre ligado aqui no Periscope da Armador. Amanhã tem a professora Flávia Bahia. Quinta-feira, a professora Ana Cristina Mendonça. Valeu, crianças. Cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço. E agora corre lá no site da Armador. Valeu, meu povo.